Entrevista. Olha, gente, hoje, dia 12 de novembro, é comemorado o Dia do Psicopedagogo. A data celebra o profissional que é responsável por auxiliar na compreensão e superação das dificuldades de aprendizagem de crianças, jovens e adultos. Vamos entender melhor sobre a profissão, a área de atuação, com duas feras, né? A gente pode chamá-las assim mesmo, viu? Porque o que essas duas não souberem nessa área, ninguém sabe mais. As psicopedagogas Fernanda Lima e Ivana Macedo Pascoal, que ela sempre gosta dos dois nomes para, né, não desapontar os pais, né, Ivana? Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. É um prazer recebê-las mais uma vez. Fiquem à vontade aí nos microfones. Bom dia, minha gente. Muito obrigada por mais... Parabéns pelo dia, né? Parabéns. Sim. Perdoa, hoje eu estou um pouco afônica, mas vai ver que é para falar menos. Duvido. Fernanda, bom dia. Bom dia, pessoal. Que dia feliz desse, né, Ivana? De estar aqui, né? Nem me fale. Revendo essa companheira de profissão que eu admiro tanto. E estar aqui, né, na Rádio Cidade, a rádio mais informativa da nossa região. Vamos começar perguntando o que fez, né, vocês quererem atuar nessa área. Né? A pedagogia, né, as professoras, e aí vem a questão, né, do entender melhor, né, as dificuldades. Eu acho que, me corrijam se eu estiver errada. A gente fala pedagogia, a gente fala muito em ensinar, mas quando esse processo ele não é efetivo, né, eu acho que é aí que entra o trabalho de vocês, né? O que fez vocês escolherem essa área de atuação? Curiosidade mesmo, assim, a minha parte, porque lá no final dos anos 90, então eu já atuava em escola e eu queria muito entender os processos, porque aqueles seres ali, né, aprendem com tanta facilidade. E outros não, né? E outros não. E aí eu encontrei verdadeiramente na psicopedagogia, porque o objetivo, né, o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem humana. Né? A gente que está na escola tem um universo maior, né, Fernanda? Mas assim, a psicopedagogia é alguém não consegue aprender a dirigir. A psicopedagogia pode ajudar muito, não é? Então, assim, alguém não tem desejo de aprender a nadar, mas não consegue. A psicopedagogia, só que ela realmente tem, né, tem tido uma receptividade maior e tem tido mais objetos de estudo dentro, realmente, do ambiente escolar. Então, eu entrei realmente por curiosidade e fiquei por opção. Fernanda. Eita, eu também, da mesma maneira, né? O que me chamou muita atenção era justamente isso, né? Na época, eu trabalhava numa escola que tínhamos uma criança com TEA, e isso em 2011, mais ou menos, e ainda não se tinha tantas informações. E as professoras se angustiavam muito, porque todo dia, né, fazia aquele plano, aquela aprendizagem, todo mundo alcançava, e ela não conseguia se focar em nada que a professora trouxesse de aprender. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a psicopedagogia e vi que ali teria muitas informações para me ajudar a auxiliar, uma ponte, né, a auxiliar a professora, né, o corpo docente, para poder conquistar mais a aprendizagem dessa criança. Então, entrei na especialização e as informações que a gente foi trazendo foi melhorando a qualidade do ensino entre a professora e a criança, né, em questão. E ali eu fui me apaixonando por cada possibilidade de aprendizagem que a psicopedagogia poderia dar a cada criança dentro das suas peculiaridades como aprendente, né? Então, aí a gente foi estudando sobre TDAH, TDA, né, e várias outras características dentro desse segmento e despertando conhecimento, né, e a gente vendo que a psicopedagogia dentro das neurociências poderia auxiliar muito a esses processos de aprendizagem de várias crianças, né, assim como eu brinco muito dizendo a Ivana, de 0 a 100 anos, né. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que é bem aberta, mas acho que é uma pergunta que certamente quem está nos ouvindo tem. Já que estamos falando de aprendizagem, a gente pode aprender tudo o que quiser? Quais são os obstáculos à aprendizagem? Que pergunta maravilhosa. Sim, o ser humano pode
aprender tudo, né? Todos nós temos nossas limitações, óbvio, né? Mas... Eu posso aprender a tocar piano agora com 43 anos. Pois é, Renata. Né? A gente sabe que também dentro das questões neurológicas existem algumas limitações, mas todo ser humano, em todas as etapas da sua vida, pode aprender. E 40 anos aí, Renata, aprendendo piano, precisa haver o desejo, né? O desejo mesmo. Precisa ter pessoas que possam estar ajudando, né? Nessas possibilidades, mas sim, ser humano até a morte, né? Ele está aí pronto para aprender. Isso é muito lindo, né? É muito perfeito. Quais são os obstáculos à aprendizagem? Eu quero aprender, mas o que pode dificultar o processo? O querer, às vezes, não significa que é o desejo, né? Então, a gente, né, enquanto profissionais da aprendizagem, né, a gente tem uma dessas funções, que é, além do seu plano, né, você tem um plano, a gente vai lhe ajudar a desenvolver esse desejo para que, de maneira pessoal, você consiga realmente desenvolver aquela facilidade em aprender, porque a gente só aprende com amor. Né? A gente não tem como aprender sem afeto. Você não diz, como Renata perguntou, quero tocar piano agora, com quantos anos? Mas aí você fez um plano, né? Agora a gente vai desenvolver aquele desejo que aquilo vai lhe trazer como prazer. Porque aí a gente consegue ter um caminho mais fácil para adquirir essa aprendizagem. Então não é apenas querer, porque a criança, quando entra na alfabetização, ela quer aprender a ler, porque ela está vendo toda hora o alfabeto rolando na cabeça dela. Aí ela olha assim e faz, eu quero. Mas a gente não sabe se realmente é o desejo dela, é o afeto dela. E o psicopedagogo vai entrando nesse viés para ver dentro do aprendente se ele realmente tem esse desejo, desse conhecimento, dessa aprendizagem. Por isso que nós também temos habilidades, né, dentro das especializações, de mais na frente fazer orientações vocacionais, que é onde a gente entra, né, fazendo esse trocadilho, no adolescente, na profundidade, para realmente saber se ele tem afeto por aquilo que ele deseja seguir na vida, enquanto profissional. Então, o afeto está muito ligado no obstáculo de aprender ou não. Agora... Esse ponto, Renata, é interessante, né? Porque eu já ouvi muita gente falar sobre coisas que considera que são necessárias. Isso aqui é útil para mim. Eu gostaria, mas eu não acho legal. Eu não consigo aprender. Acho que vai muito nesse ponto, né? Você vê exatamente a utilidade, você entende que era importante que você soubesse, mas você não gosta daquilo. Agora vejam, né? Vocês como especialistas, né? Eu tenho certeza que vocês já encontraram centenas de casos assim, né? Eu estou falando por conta própria, né? Porque Ivana já acompanhou um dos meus meninos. E quando os pais chegam, né, com aquela expectativa sobre a criança, de acordo com o contexto social, com o que a sociedade cobra, quando a gente está agora na fase do Enem, né, a gente tem que cumprir as etapas, né, que o politicamente indicado para todos, enfim, né, senão a gente é considerado fora da caixinha. E aí os pais chegam, né, meu filho, eu quero, não aprende, não estuda, e vocês percebem naturalmente que ele tem uma outra habilidade, mas a gente está no contexto social de que exige outra coisa dessa criança. Como é que fica o trabalho de vocês diante disso? Primeiro, a gente precisa entender qual família aquele aprendente está inserido. Isso é muito importante. Porque existe uma coisa muito importante dentro da psicopedagogia, que são os modelos de aprendizagem parentais. Então, vamos falar de Renata, vamos falar de Mário. Renata e Mário não são irmãos, não vieram da mesma educação doméstica. Na dinâmica familiar da casa de Renata era uma, na dinâmica familiar da casa de Mário era outra. E aí, até namorar, casar, não ter filho, isso não era algo que era evidente. Aí casam, aí tem filhos. Aí lá vem, né, naturalmente, esses conflitos ligados à aprendizagem parental, modelos de aprendizagem. Naturalmente eles vêm, porque na sua casa era assim, na casa de Mário era assado. Mas a gente quer esse novo modelo para o nosso filho.
o que faltou para a Renata, o que faltou, né? A gente tenta dar para o filho. Então, assim, primeiro é importante, é uma coisa que a gente faz muito, né, Renata? Entender qual modelo esses pais estão trazendo para o consultório, né? Esses modelos de aprendizagem. Quais os desejos de Renata, quais os desejos de Mário. E aí, depois que a gente faz esse primeiro atendimento à família, para entender essa dinâmica, aí a gente chega no aprendente. Sim, independente de Renata, independente de Mário, o que aquele aprendente deseja? O que ele quer? Quais são as competências que ele tem? Quais são as habilidades que ele tem? Então, é muito comum, né, Fernanda, chegar para a gente, olha, meu filho está com esse problema e não sei o quê, e de repente o filho não estava nem perto daquele problema que a família trouxe, era outro completamente diferente, em cima dos desejos. E né? quando então, um dos pais acha que aquilo é extremamente grave e o outro acha que está tudo bem, né? Para chegar nesse consenso e botar uma criatura no É um mundo. desafio, né? Porque nós somos a única espécie que aprendemos com o outro. Imagina, a gente tem um filho e nasceu, colocou lá numa ilha. Né? Nós passamos tudo para os nossos filhos, nossas emoções, nossas aprendizagens. Não é? Não é. Não é isso, Fernanda? É verdade, junta muito o afeto. E ouvir o aprendente é algo muito importante, porque às vezes ele não consegue ter uma voz ativa dentro da própria casa, né? Então, o pai, a família tem o desejo que ele siga os padrões, né? Vai fazer o Enem, vai ter que fazer uma faculdade, e às vezes ele diz assim, tia Fernanda, eu não quero fazer faculdade, eu quero fazer um curso técnico, eu sou muito bom nisso, né? Eu quero ter uma habilidade, mas a minha família não entende. Então, às vezes a gente termina, né, Ivana, sendo apenas mediadora de diálogo, porque o que a criança expressa, os pais não conseguem compreender, porque os pais criaram um padrão. Terminou o ensino médio, Enem, vai ser feliz, assina a carteira, vai trabalhar. E às vezes eles despertam outros interesses dentro dessa nossa modernidade, né? Que a gente tem muitos adolescentes home office, tá tudo bem, muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. E os pais têm um padrão, não, tem que botar uma farda e você tem que ir para o trabalho, bater a carteira e voltar, né? E aí a gente precisa entender que este ser que foi, que nasceu dentro do seio dessa família, ele vai ter o desejo próprio. E às vezes o psicopedagogo, ele termina apenas isso, explicando à família qual é o desejo desse aprendente, que uma das coisas que a gente preconiza, né, com ele, é que as escolhas dele, ele vai dar conta. Então, se ele escolheu isso, ele vai precisar dar conta disso para seguir feliz, né? Porque a gente precisa trazer essa felicidade para ele no conhecimento. Porque às vezes nem existe a dificuldade, né? O que precisa é um entendimento geral daquele indivíduo, né, Ivana? E agora me lembrou um caso que eu acho pertinente trazer para cá. Eu há uns anos atendi um adolescente, ele estava no ensino médio, entrando no ensino médio, Fernanda, e aí filhos de médicos, os pais com clínica já, os dois irmãos também já estavam na área de medicina, e ele caçula, eu não quero. Eu não quero. Que sofrimento. Em sofrimento, eu não quero. E aí eu fui construir com ele essas habilidades, o que é que ele gostava. E ele era fissurado, amava tudo de mar, porque a família muito, né, passava as férias. Ele ia pescar longe, 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 ele passava. Aí ele se formou em oceanografia. Olha para isso. Que coisa linda. Eita, o escândalo da família. Escândalo, né? E aí hoje ele trabalha no Greenpeace, naquele navio. Excelente. Ou seja, vive no mundo e mostrou para os pais para que veio, né? Essa é uma história que me marcou muito, porque foi muito sofrido. Eu lembro a devolutiva com os pais. Fernanda, os pais choravam. Né? Essa questão que a Fernanda falou dos mediadores. Ele e os pais. E eu, né, incentivei ele a dizer qual era, né? E ele passou super bem. Era porque não era a praia dele, gente. Não era. E ele mostrou para que veio, né? Então, essa história eu acho que cabe muito na pergunta de vocês. Né? Gente, agora a gente sabe, né? Principalmente depois da pandemia,
né, a mudança no comportamento dos meninos, a ansiedade, né, o isolamento social, tem os bebês, os filhos da pandemia, né? Eu tenho um em casa. E a gente tem um momento onde a saúde mental, né, ela tem chamado a atenção, tem preocupado. E como é que tem sido a rotina, né, dos profissionais da psicopedagogia nessa nova realidade, né? A gente tem aí junto também as telas, redes sociais, as comparações, o desenvolvimento, a interatividade, né? Porque muitos nasceram ali na pandemia e quando vai para o contexto, alguns têm uma dificuldade. Hoje, como é que está o trabalho de vocês em relação a esse período pós-pandemia? O que é que vocês observam, Fernanda? É um gerenciamento, né? É um gerenciamento, porque eles estão bem bagunçadinhos, né? Porque a pandemia não mexeu só com eles, né? Mexeu com toda a família. Então, aquela rotina de estudo meio que deu um boom. E as famílias estão um pouco assim perdidas, né? Quando a gente recebe nessa nossa atualidade pessoas, né? Nossos clientes, a gente entende, a gente vê, né, de maneira assim muito rápida que a criança não sabe os protocolos para iniciar o estudo, né? Ivana, eles não têm. Coisas simples, às vezes. Rotina, né, Fernanda? Nem a própria rotina. Não existe a rotina, né? Existe, assim, algo muito bagunçado. E até que a gente visualiza, quando às vezes a gente pede para trazer o material da escola, que a gente abre a bolsa, a bolsa está igual a cabeça do menino. A bolsa tá bagunçada igual a cabeça do menino. Tem uma dessa lá em casa, é um peso. Eu imagino, eu queria que vocês comentassem também, dentro dessa questão, o choque geracional, né? Porque a gente sempre vai ter, né, socialmente falando, o choque geracional entre pais e filhos. Mas o que nós estamos acompanhando hoje é uma diferença muito significativa entre a geração dos pais e a geração dos filhos. Né? Então, como é que faz, por exemplo, para o pai que se acostumou a estudar de uma maneira, que se acostumou com o mundo de uma certa organização e que agora está criando o filho que está ali na idade, na primeira infância ou que está na adolescência e que está percebendo esse filho está num outro mundo, mas a cabeça daquele pai ainda está no mundo que ele viveu como estudante. Como é que faz para lidar com esse choque? Porque esses pais estão esperando um determinado movimento desses estudantes e o movimento não virá. Então é um conflito anunciado. E quando o pai tem tempo de sentar, vamos estudar, ainda tem isso, né? Porque às vezes eles fazem sozinhos, aí vamos revisar, a gente revisa assim, né? Eu tô falando bem, sendo bem sincera, minha gente. Eu sou uma mãe real. Eu penso, né, que a gente está... E aí seria outra temática para a gente vir aqui. Porque esbarra, para mim, na falta total de autoridade paterna e materna. A questão do choque de gerações, ele sempre vai existir. Mas hoje eu vejo os pais muito mais como irmãos dos filhos do que propriamente aquele condutor. Porque é o pai e a mãe que organiza aquele ser em desenvolvimento. Ontem eu dizia numa escola, a família dizendo, né? Eu pedindo para tirar a tela, o quão prejudicial estava sendo para aquela figura que estava em processo alfabético, pedindo. Aí a mãe olhou para o pai e disse, eu não disse a você para tirar? E eu digo a ele todo dia, não use. Aí eu olhei para eles e eu disse, quem comprou o celular? Tu entende? Eu estou percebendo, vocês fizeram a pergunta pós-pandemia, né, Fernanda? A gente tem vivido esses choques, mas, ao meu ver, os pais hoje, eles têm tido mais uma postura de irmãozinho do filho, não quero brigar, não quero dar não, que é para não, sabe? Não frustrar. Para não frustrar. Eles sentem muito. Gente, a frustração é algo muito importante, então. Por exemplo, minha avó frustrou muito mais minha mãe frustrou, né, muito mais a mim, eu tento frustrar muito mais as minhas filhas, espero que minhas filhas frustrem seus filhos, porque é saudável, né, Fernanda? Isso mas é verdade. O que eu acho que o eixo dessa tua pergunta chama-se falta de autoridade parental, não é autoritarismo.
São coisas completamente modelo, né? São modelos, né, Fernanda? Então, assim, gente, eu acho que daria outro tema bem legal. Falta de autoridade parental na educação dos filhos, porque isso é algo que a gente vê nas escolas, no consultório, e é aumentativo. Eu tenho medo de dar não, tenho medo de frustrar. Eu dou coisas a meu filho porque talvez eu não esteja presente. Vai que essa coisa... E o filho só quer tua presença. E não é ensinando não, sabe, Renata? Porque não é essa muito a função. A gente precisa supervisionar, até porque quando eles se tornam adolescentes, é disso que ele precisa. Não é estar nessa função mais de ensinagem, porque a gente ensina a chegar... E tem coisa que a gente não sabe mais, não. E não tem que saber. E também não tem que se culpar, entendeu? Não é isso. Lembro mais. A pegada não, eu acho que a pegada não é essa, né, Fernanda? Exatamente. A gente precisa mostrar ao pai que a criança precisa da presença dele de maneira instrutiva, né? A criança, ela precisa de um modelo a ser seguido, porque senão ela fica perdida. E quando ela fica perdida, ela vai buscar o que tem de prazer dela. Como ela ainda é muito infanto, o prazer dela às vezes é uma bobagem. Mas aquilo ali dá prazer para ela, né? E prejudica no crescimento, porque ela precisa desse modelo. Então, essa rotina estrutural, familiar, organizacional, atrapalha demais esse contexto geracional, porque o pai, ele tem um modelo dele, mas quem ensinou esse pai? E como é que vai passar para essa criança? E esse modelo cabe? A minha pergunta é... Cabe? Essa, assim, Sempre cabe. Eu enfrento essa realidade, eu tenho um filho de 5 anos e eu fico pensando o seguinte... Será que ele acha interessante o meu modelo, né? A própria formação dele é diferente da minha, sabe? Quando a gente estava falando sobre choque geracional e eu fico pensando assim, olha, quando eu era criança, para ver uma televisão, para ver um desenho animado, por exemplo, você tinha hora para ver. Né? Porque se você perdesse aquela hora, você ia pegar pela metade ou não ia ver. Hoje está tudo sob demanda, né? Você põe a hora que você quiser, você consegue voltar, né, para ver do início, enfim. Tem muito mais tela, tem menos brincadeira, né? Já não se aprende mais do mesmo jeito. Minha época tinha ditado, por exemplo, estou citando só um elemento. Hoje não se faz mais isso, ou pelo menos eu não vejo muita gente fazer tem ditado, isso. mas não é? Eu não vejo mais. Ditado. Ainda tem? Chama-se treino ortográfico. Mas é o mesmo nome. É o mesmo, né? Do etiqueta mudou. Mas assim, eu vejo algumas alterações nos modelos, né, de ensinagem, enfim. E aí, o que eu me pergunto, será que... E o mundo mudou também, né? O mundo do trabalho mudou, os cursos hoje tem uma oferta maior de cursos, na minha época era menor, né? Hoje você está vendo aí uma série de jovens que não tem mais interesse em carteira assinada. Quando a gente fazia o vestibular, a gente fazia o vestibular... Se a gente não for CLT... para trabalhar em alguma empresa. Então, quer dizer, aí você fica se perguntando, bom, será que o modelo que eu tenho se adequa para esse sujeito, desse novo tempo, para esse novo mercado, que, né, no fim das contas é o que você está pensando, né? Será que eu estou contribuindo para um sujeito saudável para esse novo mundo? Se adequa sim. Porque a rotina sua familiar, quem faz, né, é quem mora neste ambiente. Então, a criança, ela quer ver desenho o dia todo, mas elas são super top para organizar a rotina. Se você determinar que só vai ligar naquele horário, que nesse horário vai fazer isso, ela segue de boa. Ela não gosta das mudanças. Por exemplo, se você faz um acordo, filho, você vai ver o desenho depois do almoço de 1 até 2, combinado. Aí, de repente, você faz, não, filho, agora não, que eu preciso fazer um negócio. Aí você já começou a instalar uma insegurança nessa rotina. Aí, claro que ele vai mudar o temperamento, né? Então, a gente precisa entender que rotina é essa. Ela precisa realmente ser fixa, ela precisa ser pontuada, ela precisa crescer junto com a criança, né? Porque uma criança de 5, de 6, de 7, de 8, a rotina precisa mudar. Então, o seu modelo educacional vai servir para o seu filho. O que pode não se equiparar são os conteúdos pedagógicos, né? Porque tem pai que diz assim, eu não sei a matemática de um 6º ano, no 7º, e está tudo bem. Algumas coisas reformularam. Mas o seu modelo educacional junto com a da sua esposa para a criança, né? Ou seja, de um pai e de uma mãe, ele vai servir. Agora, ele precisa entrar num clima de equalização, para você não dizer que a cadeira é essa e a mãe dizer, não, a cadeira é essa. E aí, realmente, ele fica feito barata tonta. Quem é quem aqui, né? Então, eu vou buscar aquilo que me dá prazer. Olha, isso é o que prejudica. Mas o importante é ter modelo. Isso, Não tem um modelo padrão. Tem a dinâmica familiar da tua esposa, do que você trouxe de importante da tua educação, com o que a tua esposa trouxe. E é aquilo que eu falei. A criança, ela precisa de organização. Quem vai dar essa organização?
São os pais, né? São aquelas pessoas mais experientes que tem que ter. O problema é que hoje não tem. Né? Gente, vou comer. Eu não quero almoçar, não. Eu quero comer biscoito, que é muito mais gostoso. Biscoito. Não, você não e vai. é o básico, né? E a gente está falando aqui sobre como isso é importante, principalmente para termos adultos funcionais. Saudáveis. Eu acompanho um podcast que eu adoro, que é de histórias do dia a dia, assim, a quantidade de casamentos que acabam porque... Conflitos na educação dos filhos. Não, tem um conflito na educação dos filhos e tem essa questão do adulto funcional, de que um dos dois, eles não funcionam compartilhando vidas, desde uma descarga no banheiro, né? A chegar e você ir empilhando, jogando a roupa, não tem mais roupa para usar. E por que o outro tem que lavar roupa e o outro não lava? Sabe? E são pessoas que se gostam, mas elas não conseguem conviver porque o outro não funciona. Como é que você vai comer se alguém não preparar comida, se não for comprar comida no supermercado, se não trabalhar para ter o dinheiro para comprar comida? Porque você sai de um modelo de casa e você quer replicar aquilo no casamento, vai ser fracasso se você não aprender um com o outro, né? E não está aberto para isso, né, Ivana? E tudo isso tem a ver com aprendizagem, né? Que é realmente objeto de estudo da psicopedagogia. Tá? Eu queria, já que a gente está vivendo isso, eu queria parabenizar aqui de público nossa Fernanda Lima, que ela agora, gente, é inédito. Eita. Isso, eu vou falar assim, é inédito. Ela foi eleita, são 5 conselheiros da Associação Brasileira de Psicopedagogia, do Núcleo Pernambuco, e ela foi eleita, gente. Ivana, eu agradeço. Mas olha... ela não diz nada, não. Não, ela não tem mais, né? Porque ela é dessas. Mas, gente, assim, nunca a gente teve conselheira a nível de interior, né, Fernanda? Isso, é. E eu queria, com toda a propriedade, que ela pudesse falar um pouquinho da nossa associação, sabe? Que realmente é algo que nos sustenta há muitos anos, né? É onde vocês, jornalistas, vocês têm também, né, uma ponte, vocês têm alguém, vocês têm uma associação, a gente também tem, é muito antiga. E uma área extremamente importante e necessária. Muito, porque o que tem de desmantelo. E a gente está falando de sociedade, né, gente? Que a gente não aguenta mais a história de futuro. A gente precisa romper esses ciclos para a gente realmente viver de uma forma melhor, né, Fernanda? Isso é verdade, né? E a seriedade do profissional é muito importante, porque a psicopedagogia, ele é o profissional da saúde e da educação. Né? Então, nós estamos com a vida diante da gente e nós precisamos valorizar essa vida de maneira funcional e realmente, assim, burocrática. E a Associação Brasileira de Psicopedagogia, né, ela tem os seus conselhos federativos em cada estado e tem ela de maneira nacional. E é de extrema importância que o profissional faça parte dessa associação para que a gente possa credibilizar a sua formação e não prejudicar o tratamento de algum cliente, né? Onde a gente precisa dizer assim, não, realmente, esse é um profissional formado, competente, e ele pode atuar sim na sua profissão de maneira regulamentada. E a importância da ABPP é isso, né? E fazer parte, né? Ganhar essa eleição e fazer parte do conselho, para mim foi uma alegria, né? E essa fofoqueira fica contando as coisas. Isso é notícia. Jornalista, ela trouxe a informação. Ela trouxe um furo de reportagem. Furo de reportagem. Porque imagina quantos anos a associação existe, mas é a primeira vez que ela tem essa pegada. Ser representante no interior do estado. Aproveita e passa já agora. Os caminhos para fazer parte da associação, né? A gente entra lá no site, você tem lá um bocado de protocolo para você responder, e você responde, preenche a ficha, manda os certificados que a associação pede, elas fazem uma avaliação e você se torna associado. Uma vez que você é associado, você vai poder contar com a rede de apoio para credibilizar o seu serviço, né? Hoje, boa parte dos planos de saúde, eles conveniam psicopedagogos que fazem parte da associação, porque para ele é um pente fino no profissional, né? Não, realmente esse profissional é credibilizado. Então é só entrar no site da ABPP Pernambuco e fazer a sua inscrição. ABPP
Isso, exatamente. .com.br. .com.br. Fora os artigos científicos, gente, que a gente conta com. É muito legal. De repente eu estou com uma dúvida, apareceu um aprendente com alguma síndrome, oi, eu nunca nem ouvi falar. Você entra lá, né, Fernanda? Sempre tem estudos, né, de alguma psicopedagoga que já pegou esse caso e desenvolveu. Então, realmente é algo que a gente está celebrando hoje aqui. E eu fico muito feliz. Meninas, muito obrigado pela presença, Fernanda e Ivana. É um prazer recebê-las. Voltem mais vezes. Tem muitos temas E parabéns bacanas. pelo dia de hoje. Obrigada, foi um prazer grandiosíssimo voltar a casa. Eu me sinto, como eu já disse, eu me sinto muito em casa nesse bate-papo. Coisa boa. Isso. E aí eu que agradeço, né? E também falar que de hoje a 8, né, na próxima quarta, a gente vai ter o encontro regional de psicopedagogia aqui em Caruaru, que a gente vai fazer lá no Maurício de Nassau, num espaçozinho que a gente está preparando para acolher todos os profissionais. Que a gente já vou mandar para você e a gente vai acolher todos os profissionais de Caruaru para que a gente possa ter uma boa conversa, né? Fazer um network entre todos. Que é ajudar essas crianças e essas famílias. E mesmo aqueles que não são associados vão poder participar Vão também, poder participar né? também. Para poder entender como funciona. Obrigada, gente. Um cheiro, até a próxima. 9h06. Eita, que a conversa rendeu e a gente entrou no horário dela. Ela tá ali. Ela tá ali olhando pra gente. Tá olhando. Tá olhando. E